O Anjos da Esperança Empreendedores está no ar em sua primeira edição. E deixa eu te mostrar o que você vai ver no programa de hoje. No quadro Anjos 360, você vai entender como os valores das doações são distribuídos e investidos aqui na Rede Novo Tempo. E a pergunta é direta: será que eu só posso ser um anjo se eu tiver uma empresa? No Papo com o Diretor, nós vamos conversar com o nosso diretor-geral da Rede Novo Tempo e entender quem pode se tornar um anjo da esperança. Você vai conhecer a história da empresária Priscila. Ela conheceu a Novo Tempo e depois de falir 2 vezes, ela decidiu fazer de Deus o seu sócio. E nós vamos conhecer a história da Maria Rosa, lá de Maringá, que num momento de vazio espiritual, ela sintonizou a sua televisão no canal da Esperança, o único canal que funcionava ali. E ela encontrou respostas que transformaram a sua vida. E depois de ver um conteúdo da Novo Tempo, isso impactou a vida dela, caminhou 9 quilômetros com a filha e com o cachorro debaixo de chuva até uma igreja. Desse dia em diante, ela vive o que chama de um verdadeiro milagre. No nosso Momento Sebrae, uma parceria especial para quem quer dar o primeiro passo e abrir o próprio negócio. Será que é hoje? E para encerrar, é claro, a palavra do dia, uma reflexão para te inspirar, para te fortalecer na sua caminhada empreendedora. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira edição do projeto Anjos da Esperança Empreendedores. Eu me chamo Cris Magalhães, sou gerente do projeto Anjos da Esperança e é uma honra estar com você. Eu já digo para você que esse aqui não é um programa sobre bolsa de valores, mercado financeiro, cenário econômico. Eu sei que tem muitos programas por aí que cumprem bem esse papel. Mas, Cris, então o que é o Anjos da Esperança Empreendedores? Aqui a gente vai falar de um outro tipo de investimento, o investimento no reino de Deus. Nós vamos conhecer empreendedores que mesmo enfrentando desafios, você sabe, né, como é manter uma empresa hoje em dia, mas eles escolheram também sustentar a pregação do Evangelho através da Rede Novo Tempo de Comunicação, que é uma ferramenta de Deus. Então nós vamos mostrar histórias reais, testemunhos inspiradores para inspirar você, vidas transformadas por meio dessa missão, que é o propósito desse projeto, arrecadar valores para a missão ir mais longe. E é claro que nós vamos ter dicas também para quem quer começar a empreender. Já já nós vamos falar sobre isso, vai ter uma mensagem também espiritual, porque a ideia é que você não saia aqui, né, sem trazer uma palavra de conforto ao seu coração. Juntos nós vamos orar, vai ser uma benção. Você entendeu agora o projeto Anjos da Esperança Empreendedores? Inclusive, se você quiser contar a sua história, entre em contato conosco. Depois vai passar aqui um contato, né, para você poder contar a sua história. É muito fácil, né? Então você manda, inclusive vai ter um e-mail que é programa.anjos@novotempo.com, programa.anjos@novotempo.com. Cris, eu sou um empreendedor há muito tempo, já sou um doador, então venha contar a sua história para a gente quer entender um pouquinho da sua família, da sua empresa, e você vai inspirar muitas pessoas a também investirem no reino de Deus. Essa é a ideia desse programa, com muita transparência, é mais uma ferramenta de Deus. Ore por esse projeto que vai fazer total diferença. Essa é a nossa primeira edição de muitas, né? Você vai ver aqui, né? Surgiu a ideia como? Tem vários empresários, né, que doam para o projeto e a gente sentiu que talvez unindo forças com esse grupo, a gente consiga trazer mais pessoas, para que essas pessoas sejam luz também. O contato está aqui, hein? Seja um anjo empreendedor. E para você que é um empresário, está ouvindo a gente, né? Olha, a ideia é que você se torne também um anjo empreendedor. Já já a gente vai falar para você como que você vai se tornar um anjo da esperança. Agora é o seguinte, Cris, eu quero saber o seguinte, eu sou um empreendedor, eu quero saber para onde vai os meus recursos. E para começar, nós vamos entender como funciona o processo de investimento aqui da Novo Tempo. Eu quero conhecer, Cris, eu sou um empreendedor, eu sei que tudo é transparência aí na Novo Tempo. Então está no ar o nosso primeiro quadro do Anjos 360, quero chamar aqui a Gabi Araújo, que é a nossa repórter, né? Ela já traz as novidades do Anjos, vai estar conosco. Gabi. Tudo bem, Cris? É um prazer estar aqui agora no Anjos Empreendedores, né? E desde já eu desejo muito sucesso, que esse programa, essa nova produção, seja um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Bom,
este é o momento para você acompanhar como a sua doação Anjo da Esperança está mudando a vida de muitas pessoas por meio dos conteúdos que são oferecidos aqui pela Novo Tempo. E vamos conferir agora, então, o caminho da sua generosidade. A Novo Tempo ela é uma rede de comunicação, então nós produzimos conteúdos tanto para a TV, quanto para a rádio e também para a internet, né? Com uma programação sem comerciais, pois ao contrário de outras emissoras, aqui na Novo Tempo nós levamos a mensagem da esperança da volta de Jesus, também mensagem aí para melhorar para você ter qualidade de vida e fé para milhões de brasileiros. Tudo sustentado por doadores como você que está em casa nos assistindo. E sabe para onde vai cada doação? Você já teve, acredito que muitas pessoas já tiveram essa curiosidade, né, Cris? Verdade. De saber para onde que vai a minha doação. E aqui é muito bacana porque a gente mostra com transparência. O programa do Anjo da Esperança Diário já traz isso, né? Sim. E agora a gente vai trazer empreendedores para o programa e o empreendedor, justamente, ele fica perguntando, tudo bem, eu quero doar, mas eu quero saber para onde vai a minha doação. E essa é a transparência. A Gabi está mostrando para você como que a Novo Tempo segue, qual é o nosso processo, né, Gabi? Exatamente, Cris. Bom, a maior parte dos recursos são investidos na produção dos programas com os mais variados temas, como, por exemplo, aqui no Anjos Empreendedores, né, Cris? E aí também a gente produz aqui conteúdos para diferentes faixas etárias que você não só assiste, mas também ouve através da Rádio Novo Tempo. Na estrutura que mantém tudo isso aqui, nós temos estúdios modernos e, é claro, no pagamento dos salários da equipe que está aqui produzindo todo esse conteúdo. A gente tem aqui a equipe também que está ajudando a transmitir esse programa, a produzir toda a nossa programação, né? E agora, Cris, eu quero mostrar alguns dados para você, né? Para você e, claro, para todo mundo que está em casa nos assistindo. Antes de você dar um toquezinho nos dados, já vai vir aqui, você sabia que a Novo Tempo tem quase 600 colaboradores? Quando a gente fala de funcionários, você vai ver a estrutura, a Gabi vai mostrar os dados para você agora. E, Gabi, o que você tem para a gente? Bom, deixa eu só mais um dado interessante aqui. A Rede Novo Tempo, ela está localizada aqui em uma área de mais de 33 mil metros quadrados, né? Como eu já mencionei, nós temos aqui instalações modernas. Quem visita a Novo Tempo também sabe disso. Então, é difícil de manter tudo isso, né, Cris? Verdade, né? Você viu? Olha, mas, Cris, eu pensei que fosse assim mais pequenininho, né? Mas graças às suas doações, a Novo Tempo vem crescendo a cada ano, projetando mais programas na TV, na rádio, na web. Gabi vai falar sobre tecnologia, né? Mas, Cris, eu doando, depois eu quero saber também a distribuição desse recurso. Já a Gabi vai contar pra gente a ideia do Anjos 360, é você estar a par de tudo que acontece aqui na Novo Tempo. Bom, Cris, e o nosso sinal, o sinal da Novo Tempo, ele chega para mais de 463 cidades em canal aberto, mas também todas as TVs por assinaturas do Brasil e também antenas parabólicas. E a nossa programação, ela chega para mais de 170 milhões de brasileiros. E, Cris, nós temos até uma instrutora virtual que responde dúvidas pelo WhatsApp 24 horas por dia. Verdade, né? Essa bichinha trabalha bastante. A Esperança envia 200 mil mensagens por dia, graças a você, Anjo da Esperança, né? Nossa primeira instrutora bíblica virtual. É uma bênção, né? Olha, eu digo para você que falar sobre tecnologia e usar essa ferramenta para Deus é uma bênção. Graças às suas doações, as pessoas não pagam nada por esse serviço. Exatamente, reforçando aqui, graças às doações dos nossos queridos Anjos da Esperança, né, Cris? Bom, agora vamos aqui mostrar os dados, como eu prometi. Onde são investidas as doações? 30% na expansão do sinal da Rede Novo Tempo, tanto TV quanto rádio. 25% na produção de programas para TV, cenários, salários das equipes, novos estúdios e, é claro, equipamentos, né? A gente tem aí muita tecnologia e a Novo Tempo, graças a Deus, tem conseguido acompanhar toda essa mudança. Verdade. Gabi, posso te pausar um pouquinho? Esses 25% aqui de produção de programas, esse programa aqui está no ar agora começando graças a você. E até a Gabi estava conversando aqui nos bastidores, porque você fala, nossa, é um novo estúdio. Vamos contar um segredinho. Esse aqui já é o estúdio do Anjos. Então, de uma forma criativa, a produção ela redesenhou e aproveitou o mesmo telão, né? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Aqui então o pessoal dividiu o nosso cenário e nós reaproveitamos esse cenário para cuidar do que é de Deus, na verdade, né? Então aqui já é o cenário do Anjos, aqui tem inclusive, né, outros programas, o Ângeles é gravado aqui, né? O programa de pregações que nós temos, Adoração, é gravado aqui, o Escola Bíblica também. A ideia é economia, apesar de nós termos 25% dos nossos recursos investidos, então a gente cuida do que é de Deus. Isso aqui, para quem está vendo agora em casa, eu creio que fica tranquilo, né? Olha, eu sei aonde
a minha doação, né, está sendo investida, inclusive, em economia. Quem sabe no próximo ano a gente possa ter um cenário aqui, né, para o Anjos Empreendedores específico, mas agora está servindo para a honra e glória do Senhor. Gabi? Bom, vamos continuar aqui então, Cris. 15% investido no envio diário dos guias de estudo da Bíblia para todo o Brasil. Temos aí mais uma informação importante que também estava conversando antes aqui do início do programa. São enviados 1000 guias de estudo por dia aqui pela Novo Tempo. Isso com certeza é algo que faz a diferença e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, né, Cris? Verdade. Você imagina agora, queridos, 1000 pessoas batendo na porta do Novo Tempo, enviamos o estudo bíblico, a produção, a impressão, vai pelo correio e a pessoa não paga nada. Mais de 1000 estudos bíblicos. Na pandemia chegamos a quase 2000 estudos bíblicos em alguns dias, mas Deus sempre toca corações, mais doações chegam e as pessoas estudam a Bíblia de graça com a Novo Tempo. A gente fala com o coração cheio de alegria, Gabi. Com certeza, Cris. 15% investido aqui nas despesas operacionais. Luz, água, limpeza, também na frota, manutenção, já que a gente roda muito esse país todo, né, Cris? Então tem que cuidar direitinho da nossa frota de veículos. 8% nas rádios Novo Tempo. Nós temos aí espalhadas por 10 estados brasileiros emissoras da Rádio Novo Tempo. E por fim aqui, 7% na produção de conteúdo para a internet e guias de estudo da Bíblia digitais com a Esperança. É a nossa primeira edição, sei que teremos ainda muito o que falar, você vai trazer informações, o Anjo 360, para que os nossos telespectadores, empreendedores, saibam tudo o que está acontecendo de investimento e novidades. Vai ser uma honra dividir aqui, semana que vem você está conosco, um grande abraço. Se Deus quiser eu estou de volta, Cris, um prazer. Muito obrigado, Gabi. A nossa Gabi trazendo informações para você. Nós vamos conferir agora um recado do pastor Antônio Tostes, ele que é o diretor-geral da Rede Novo Tempo. E a ideia é o seguinte, né? Você que é empreendedor, é empresário, né? Investir, saber o quanto que é importante administrar bem os seus recursos financeiros. E você fica se perguntando, né? O que é melhor investir? Como que eu invisto? Mas eu quero saber agora o que é ser um anjo da esperança. Eu quero saber o seguinte, o impacto, né? O impacto, além do financeiro, o que isso gera, né? Saúde, fé, né? São milhões de pessoas sendo impactadas, né? Pela obra do Senhor. E agora eu quero perguntar o seguinte, hein? Quem pode ser um anjo da esperança? Quem vai responder para a gente é o nosso diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, pastor Antônio Tostes, no quadro, né? Papo com o diretor. Talvez você assista ao programa Anjos da Esperança e pense assim, nossa, mas a minha doação é muito pequena, eu não posso ser um anjo da esperança. Ou ao contrário, eu quero doar muito, mas eu também não sei qual o método. Eu tenho que ligar para o pastor Antônio Tostes para fazer essa minha doação num valor exorbitante? Não é necessário. Mas eu não vou responder essa pergunta. É uma pergunta que pode ser sua. Quem pode ser anjo da esperança? Eu estou aqui com o diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Tostes. Pastor, quem que pode ser anjo da esperança? Jota, na verdade, essa pergunta ela é um pouco mais ampla do que quem pode ou não pode ser um anjo da esperança. Primeiro, nós temos que definir o que é anjo em profecia quando se fala em pregação do Evangelho. Quando a gente vai lá no livro de Apocalipse e diz assim, um anjo voando pelo meio do céu, nós entendemos que aquele anjo na profecia significa mensageiro, aquele que proclama, aquele que leva o Evangelho. Então, quando a gente diz assim, sou o anjo da esperança, eu sou o mensageiro da esperança. Mas vamos lá. Quem pode ser um anjo da esperança? Entenda o que eu vou dizer porque é muito importante e muito significativo. Quando Jesus deixou a comissão evangélica, ide, pregai, ensinai, batizai, fazei discípulos, quando Jesus disse, ser-me-eis testemunhas para alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, você acha que Jesus deixou essa missão apenas para 12 homens? Claro que não. Todos nós devemos compartilhar as boas novas do Evangelho. Nós devemos ser esse anjo, esse mensageiro. Quando a gente deu o nome de anjo da esperança para aqueles que doam para o novo tempo, isso quer dizer você é o mensageiro da esperança. Você não apenas pode ser um anjo da esperança. Segundo a palavra de Deus, você deve ser um anjo da esperança. Você deve ser um mensageiro. Você precisa compartilhar as bênçãos que Deus tem concedido à sua vida. A palavra de Deus que transformou o seu coração, que trouxe paz, que trouxe esperança. Você deve, não pode, você deve ser um anjo da esperança, você deve ser um mensageiro. Agora, por que a gente usa a expressão anjo da esperança? Para aqueles que doam para o novo tempo. Se você está pregando o evangelho, você é o mensageiro, sim, você lá na sua igreja. Mas anjo da esperança é aquela identificação para aquela pessoa que doa para a Rede Novo Tempo de Comunicação. Se você já é um mensageiro, parabéns.
Se você já está testemunhando, louvado seja Deus por isso. Mas se você quer ser um anjo da esperança, se você quer dizer isso no seu coração, quem sabe um dia colocar a camisa que o Jota está usando aqui, de anjo da esperança. Se você quer dizer sou anjo, sou novo tempo, você precisa doar para novo tempo. Aí você será um anjo da esperança. Então você pode sim ser um anjo da esperança aqui também, fazendo a sua contribuição. Ah, pastor, eu já ajudo em outros projetos. Coloque a Novo Tempo no seu orçamento também. Dedique uma parte dos recursos que você está investindo para pregar o Evangelho, estando ao nosso lado como um anjo da esperança. Sabe por quê? Porque a Novo Tempo não tem comerciais. A Novo Tempo envia guias de estudo da Bíblia com a revista Esperança. A Novo Tempo precisa produzir mais conteúdos. A Novo Tempo precisa do seu apoio. Então, eu vou responder dizendo o seguinte, Jota, você deve ser o mensageiro, mas você pode ser o mensageiro sendo um anjo da esperança você também. Faça parte e a bênção de Deus vai estar ao seu lado. Vista a camisa da Novo Tempo. Seja você também um anjo da esperança. Entre em contato conosco agora mesmo. Tem uma equipe para te atender. Ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30. Esse é o nosso número de atendimento para que você possa se tornar um anjo da esperança. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão para que o pastor Toninho responda? Então manda para o nosso WhatsApp, que é o 12981740057. Pastor, muito obrigado pela resposta. Prazer. Até a semana que vem. Muito obrigado, pastor Toninho. Você viu como é fácil se tornar um anjo da esperança? Agora você entendeu, né? Para você que está chegando agora, esse aqui é um novo programa da Rede Novo Tempo, da TV Novo Tempo, Anjos da Esperança Empreendedores. É um programa feito, né, com gente como você e eu, né? Na verdade, né, pessoas simples aí, mas você que empreende também tem aqui um espaço, você que empreende no reino de Deus. São pessoas que, além de tocarem os seus negócios, investem para levar o evangelho cada vez mais longe. Se você também quiser fazer parte desse time, é só mandar uma mensagem agora. Quero ser um anjo empreendedor. Manda para o nosso WhatsApp que está aqui, ó. É o DDD 12 98176 6630. 12 98176 6630. No próximo bloco, nós vamos conhecer a Priscila. Ela que é uma empreendedora de Arujá, São Paulo, né? Teve a sua vida transformada quando entregou a sua empresa nas mãos de Deus. Nós vamos ver também o testemunho da Maria Rosa, de Maringá, que no momento de um vazio espiritual encontrou a Novo Tempo e viu a sua história mudar. E ainda hoje tem o nosso Momento Sebrae com a dica prática para quem quer começar a empreender. E no final do programa, uma mensagem de esperança da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Não sai daí, a gente volta já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Anjos da Esperança Empreendedores, programa que estreia hoje aqui, né, no seu domingo. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. E é mais um espaço para conversarmos aí com empreendedores que são missionários, pessoas que acreditam na missão de levar o Evangelho, usando seus talentos, suas empresas, seus recursos para o reino de Deus. E agora nós vamos receber a nossa primeira convidada de hoje. Ela que é uma empreendedora, né, de sucesso também no reino do Senhor, Priscila Guzman, ela que cresceu num lar empreendedor, ela atua como mentora de mulheres, tem um trabalho muito especial que eu tive o prazer de conhecer de perto, né? É uma amiga do coração. E depois de conhecer a Novo Tempo, ela também viveu uma transformação espiritual, mudou a sua vida, né, na sua vida espiritual, sua vida profissional, tem uma família linda, né? Um abraço inclusive para o esposo, para as filhas. E mesmo depois de falir a sua primeira empresa, ela se levantou com fé, colocou Deus como seu sócio principal no seu negócio e hoje ela vive a missão também de ser um anjo da esperança no dia a dia. Então eu quero receber aqui com muito carinho. Pri, seja muito bem-vinda, Priscila, ao nosso programa. Obrigada. É a nossa estreia. E que bom É uma você estar honra. aqui. Que honra. Você está bem? Tô bem, graças a Deus. Jornada, família também. Tudo bem. E essa empreendedora sempre com garra. Sempre, né? Sempre naqueles stories que você faz na sua rede social. Precisamos. E continua com o ministério também com as mulheres? Continuo um grupo de mulheres empreendedoras, né? Eu falo que empreender para a mulher tem os seus desafios particulares ali. A mulher, mesmo quando ela tem sucesso como empreendedora, ela não pode esquecer dos principais papéis que ela tem. O primeiro é de ser mulher, esposa e mãe, né? Então, a gente não precisa ter sucesso de um lado para abrir mão do outro. Olha, eu não tinha falado nada da minha mensagem de hoje, do final do programa para você.
Você acredita que essa mensagem que eu vou falar sobre Sério? ter esse papel, Deus sabe das coisas, né, Pri? Pri, por favor, vamos sentar aqui, querida. Vamos sentar aqui para o pessoal de casa poder te conhecer um pouquinho, né? Você é minha colega, né? Também é jornalista, também empreendeu no marketing, um primeiro negócio. Conta pra gente os seus primeiros passos de empreendimento. Minha primeira empresa foi uma agência de marketing há 25 anos atrás, estava fazendo essa conta esses dias, passa muito rápido, né? E eu tinha muita vontade de empreender, sempre fui uma colaboradora que já empreendia dentro das empresas por onde eu passei. Muitas vezes as pessoas acreditam que empreender você só tem que abrir a sua empresa, só que não, né? A gente pode empreender onde quer que a gente esteja. E ali eu tinha muita vontade de ter meu próprio negócio, então jornalista de formação, fundei uma agência de marketing e comunicação. Mas eu sabia muito tecnicamente o que fazer, mas não sabia empreender, porque empreender é você ter uma mentalidade empreendedora, ter muita resistência emocional, saber lidar com todos os desafios do dia a dia. Então não bastava eu ser boa tecnicamente, eu tive que aprender a empreender. E nessa jornada eu quebrei a minha primeira empresa 2 vezes. Então é muito desafiador quando você vê o seu sonho ir por água abaixo, né? E hoje eu posso assessorar e mentorar muitos empreendedores. E quando eu olho para trás, lá atrás, eu dizia, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo, sabe? Eu trabalho tanto, eu trabalho 15 horas por dia e era uma coisa que eu não aceitava muito, sabe, Cris? Porque chega a ser revoltante. Aquela entrega, né? Você trabalhar 15 horas por dia de segunda a segunda e o resultado não vir. E dava um senso de revolta mesmo. E aí, eu sempre falo, quando a gente está no chão, só tem uma alternativa, né? Vai para cima, né? Então, ali eu fui buscar a me desenvolver, a entender o que eu tinha que mudar em mim, porque hoje é muito nítido para mim que a empresa é reflexo do dono, a equipe é reflexo do dono. E aí começou a minha jornada para o autoconhecimento. Então, eu fui buscar o autoconhecimento. Eu sempre tive Deus na frente de tudo. A minha mãe, ela sempre praticou muita fé dentro da minha casa. A minha mãe, ela tem vários testemunhos assim de vitórias, assim, sempre profetizou coisas muito boas na minha vida, na vida dos meus irmãos. Isso até me emociona, porque muito do que nós vivemos hoje, né, como filhos, foi pelo preço que nossos pais pagaram, né? E nessa jornada empreendedora foram muitas vitórias e desafios, né? Então, empreender é lidar com desafios todos os dias. E hoje eu tenho 40 anos e na maturidade, no conhecimento que eu tenho, eu sempre falo para os empresários, para as empresárias, as coisas não vão ficar mais fáceis. Nós precisamos ficar melhores todos os dias. Então, todos os dias é mais desafiador contratar pessoas, todos os dias é mais desafiador lidar com a concorrência, com o mercado, com a inovação, todo dia. Não vai ficar mais fácil, então nós temos que ficarmos melhores todos os dias. E colocar Deus no centro de tudo foi algo que começou a mudar drasticamente, assim, a minha vida nos últimos 6 anos. Tá? Então, por mais que eu tenha passado por tantas coisas, levado tanta porrada, porque empreender é lidar com porrada todos os dias, eu tinha muita resistência, mas ainda faltava algo, sabe? Eu tinha muitos altos e baixos, então eu tenho uma brincadeira que eu falo que o empresário acorda em determinado dia, ele fala, tô rico, aí no outro dia, tô pobre, tô rico, tô pobre. Aquela montanha-russa de contextos, de tudo, né? Então, assim, não só financeiro, mas emocional. Tem dia que você acorda, está tudo bem na sua empresa. No outro dia... E eu acho legal, você que está acompanhando a gente, depois você vai ter o privilégio ainda de poder conhecer suas redes sociais. Ver essa mulher, né, com uma pose e tal, quebrou a empresa 2 vezes, teve consciência, o resgate de Deus, né, a consciência de que você tem que estar perto do Pai. E é muito importante poder ver que essa ideia, né, você que está em casa agora, quando você for ver o trabalho que ela faz com as mulheres, não vende aquele sonho barato, aquela utopia. Não, gente, olha, quando foi só técnico, eu quebrei. Eu vi que eu tinha que ter outra questão. Aí você traz consciência, que é um investimento. Ela disse que tinha que mudar a mentalidade de poder enxergar o que é empreender. Depois ela viu o contexto de Deus no centro da sua empresa. Eu queria também te perguntar, Pri, a Novo Tempo teve um papel nesse sentido, porque eu fui apresentador do Entre Família por 4 anos, né? Sim. E eu tive o prazer de te conhecer lá. Sim. Como é que foi essa jornada de busca com Deus e como que a Novo Tempo também fez parte disso? A primeira vez que eu vim para Novo Tempo foi em 2019. Né? Eu vim para dar entrevista, eu tinha na época
um foco em instruir empresários, sempre quando tinha alguma pauta, o pessoal da produção, Pri, você consegue falar sobre liderança, consegue falar sobre comportamento? Eu sempre vinha. E eu me lembro exatamente, foi o ano de 2022, que eu estava num momento assim de querer mudanças mesmo na minha vida. Eu já tinha minha empresa de mentoria e treinamentos, eu estava abrindo a mentoria para mulheres, que era algo que eu desejava muito. Então, depois da minha primeira filha, o meu jeito de empreender mudou muito, porque eu vivi uma crise ali, sabe? Crise depois da maternidade, no sentido de... Quando eu estava trabalhando, eu sentia muita culpa de não estar com a minha filha. Quando eu estava com a minha filha, eu sentia a culpa de não estar trabalhando e entregar tudo que eu tinha que entregar. E aí eu passei por essa crise e eu falo que toda crise, ela vem para mostrar o melhor para a gente e como a gente pode abençoar a vida das pessoas. E eu pensei, nossa, eu que tenho essa bagagem inteira, estou vivendo isso, e quantas mulheres não têm essa preparação que eu tive, como que elas lidam com isso? E aí surgiu a ideia de eu abrir uma mentoria para mulheres empresárias, e foi no Entre Família, eu me lembro no intervalo, que veio um pastor falar da revista, que era uma revista que falava de mulheres da Bíblia, que era um lançamento que a Novo Tempo ia ter. Marcadas pela fé. Marcadas pela fé. E no caminho da minha casa para Novo Tempo, eu vim pensando, nossa, está faltando algo nessa mentoria. Eu estava entregando conceitos, técnicas, processos, vendas, liderança, mas eu sentia falta de algo. E quando ele começou a falar, Cris, eu comecei a me arrepiar inteira. Eu tremia. Os bastidores aqui do Entre Família. Eu sentada aqui na poltrona, ele falando, e eu tremia, e eu entendi o que estava faltando. Era colocar Deus, sabe? E naquele mesmo mês, eu ia ter um evento para mulheres. E foram 100 mulheres no evento. E no meio de 100 mulheres, no segundo dia, uma mulher se levantou e falou assim, hoje quando eu estava saindo de casa, eu peguei esse livro e o Espírito Santo veio falando para mim presentear alguém, mas eu não sabia quem era, mas eu trouxe o livro. E aí, Priscila, eu estava no palco ela falando, essa pessoa é você. Quando ela me entregou o livro se chama Sociedade com Deus. Eu falei, uau. Nossa, me emociona aqui. Uau. E ali começou a fazer muito sentido, eu falo que foi um caminho sem volta. E assim, eu fiz tantas mudanças na minha empresa, nas prioridades da minha vida, assim, tudo mudou. E eu passei a viver um empreendedorismo com um propósito. Porque antes dessa sociedade com Deus, eu sempre estava pensando na próxima meta, no próximo objetivo, no próximo resultado, no próximo projeto. E eu não curtia muito o momento. Eu sempre fui muito voltada para o resultado. E só fazia. Beleza, tem que fazer? Vamos fazer. E ali eu entendi que tem que ter propósito. Então eu aprendi também a dizer não para muitas coisas, Cris. Para clientes que... Eu vejo que você tem um ministério forte com a família, né? Sim. Eu vejo que tempo para o empresário é uma guerra, né? Porque o tempo nosso é cronos, o de Deus é kairos, é santo. E quando você abraça o Senhor do tempo, Ele te condiciona a viver o melhor da vida e tal. Pri, e a gente tinha que ter mais espaço aqui. A Pri vai ter que voltar. Inclusive, ela gravou a história dela e vai passar em outros episódios, né? A gente já vai conversar um pouquinho, porque a Pri também decidiu se tornar um anjo da esperança. Ela, tendo aqui no Novo Tempo, doando o seu tempo, já doava a sua vida aqui. E juntos nós somos uma grande família. Teve todo esse contexto de relacionamento com Deus, uma resposta. E Pri, você como anjo da esperança empreendedora, que você investe na Novo Tempo, doa para manter essa obra de Deus, essa ferramenta, eu queria que você conhecesse a história da Maria, porque você ajuda a resgatar mulheres como a Maria, que tem uma história linda. Você de casa, então, vamos acompanhar juntos, já a gente fala um pouquinho mais com a Pri. Conheça a história da Dona Maria Rosa, ela mora lá em Maringá, ela vivia momentos de um vazio espiritual, como de forma inesperada, sintonizou a sua televisão no canal da Esperança. Acompanhe com a gente. Eu morava com uma pessoa e a gente, sabe, a gente pegou, a minha televisão estragou. Aí eu peguei e troquei essa televisão por uma menor. Aí essa televisão, ele foi assistir, essa pessoa que morava comigo, foi assistir e falou assim, nossa, mas que coisa, essa TV só pega a Novo Tempo. E aí eu comecei a prestar atenção, falei, nossa, é tudo que eu queria. Porque Deus me mostrou que era aquilo que eu precisava, realmente era aquilo que eu precisava. Eu frequentava uma igreja e nesse dia a gente estava no culto, sentado, e apareceu
um cachorrinho na porta. E a minha filha Esther saiu para brincar com ele e se apegou a ele, né? E aí ela foi para a escolinha da igreja e falou: mãe, cuida dele para mim, que eu quero ele. Aí eu falei assim: ai, tomara que o cachorro vá embora. E entrei para dentro e deixei. E ele deitou na porta da igreja e ficou lá todo o tempo, né? Aí os irmãos da igreja começaram a tocar ele, né? Bater nele para ele ir embora, e ele não ia. Ficava todo o tempo ali, né? Aí a Esther saiu da escolinha e viu, eu saí para fora primeiro. Saí para fora e peguei ele no colo e fiquei cuidando dele para ela, né? Que eu vi que os outros estavam batendo nele, né? Aí a Esther saiu da escolinha, acabou a reunião, o culto, e aí ela resolveu trazer ele embora e eu resolvi vir junto com ela a pé. Aí nesse dia estava chovendo, tudo, né? Aí a gente viemos a pé. E daqui lá na igreja, da minha casa na igreja, dá uns 9 quilômetros mais ou menos, né? E já era tarde, né? Já eram umas 10h30. E a gente veio andando e estava chovendo aquele dia. Aí chegou no centro da cidade que eu moro aqui, Cambé. O Emanuel olhava para os carros assim que passavam e falava bem que um carro desse podia parar. Ô Deus, manda um carro desse parar e levar a gente embora, né? Fez uma oração, né? Aí eu falei: ai, Emanuel, só um milagre mesmo. E continua mandando. Passou um carro, não dava para ver quem estava dentro. Passou e foi até lá na frente. Aí parou. No que parou, eu falei: Emanuel, olha lá, ó, Deus ouviu sua oração. Ainda brinquei com ele, né? Aí ele falou assim: não, mãe, que o carro vai dar ré e entrar aqui nessa garagem aqui, né? Eu falei: não, Deus ouviu sua oração, você vai ver se ele não vai vir aqui te levar. E na brincadeira, mas aí foi mesmo, foi uma coisa sobrenatural. Eu falei: Senhor, eu fiquei tão ocupada com as minhas coisas, mas eu quero fazer algo para o Senhor. Aí foi quando eu fiz uma breve oração no local do meu trabalho, eu fiz uma breve oração, eu falei: Senhor, coloca alguém para que eu seja um abençoador, para que eu abençoe a vida de alguém e para que seu nome seja glorificado. Eu fiz essa breve oração e fui para o centro da cidade de Cambé. Eu desci com o carro, o Espírito Santo falou para mim: volta. Eu senti que eu tinha que voltar. Eu dei ré no carro, na avenida, e voltei. E voltei com o carro e encontrei a Esther, a Maria Rosa e o Emanuel, né? A Maria Rosa é a mãe, as filhas, o Emanuel e a Esther. Eu insisti com ela, eu falei assim: não, dona, eu tô aqui esperando, mas a hora que passar a chuva a gente vai embora, ó. Estamos com o cachorrinho que a minha filha achou e ele vai sujar teu carro. Aí ela insistiu. Aí eu vi o amor de Deus, porque ela falou assim: não, eu tenho uma caixinha de papelão aqui e a gente põe ele dentro, o cachorrinho. Aí eu vi Deus naquela hora, eu falei assim: poxa, tá vendo aí? Esse aí é um agir de Deus na minha vida, né? Então, durante a carona, eu expliquei para ela que eu participo de uma igreja, né? E que eu estava numa semana de oração. E ela me perguntou de qual igreja que era. Eu falei e ela falou assim: eu acompanho a Novo Tempo. E eu sei que vocês dão um estudo bíblico e eu gostaria de fazer um estudo bíblico. É você mesmo que vai me orientar nesse aspecto, dar esse estudo bíblico para mim. Dentro disso eu percebi que era a mão de Deus realmente, né? Que Deus tinha ouvido a minha oração e de lá para cá nós iniciamos os estudos, estamos dando continuidade e tem sido uma bênção. Aí era isso que eu precisava, que eu pedia para Deus. Eu falava: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Eu estou cansada de ir em religiões e estou cansada de sofrer por aí afora. A Novo Tempo é um milagre na minha vida. Ela é minha companhia, ela transformou a minha vida, ela me completou o vazio que eu precisava. Estou mais tranquila, estou mais, né? Tô vivendo agora, que antes não tinha vida. Tem mais alegria de acordar, mais alegria de ficar na minha casa, alegria a hora que eu sei que está chegando o dia do estudo bíblico, que as irmãs vêm, né, dar. Então, é uma coisa sobrenatural, assim, que Deus mesmo preparou. Não foi nada assim procurado, não procurei, eu só estava pedindo, Deus escutou minha oração.
Amém? Histórias conectam histórias. Quando, né, o dono do mundo, você deixa ele participar. Você vê uma oração, a simplicidade. Pri, é por isso que a Novo Tempo existe, para levar o Evangelho de forma especial, mas você vê que não é um equipamento, né? Não é o Cristo, porque eu sou tão finito. Estou falando com você aqui nos bastidores, com Deus já não é fácil, imagina sem, né? Sim. Sem Deus, né? Então, ver as pessoas se conectando, a simplicidade daquela mulher, a outra até com vergonha de colocar o cachorrinho, a caixa. Aí eu pergunto para você, né? Eu fico muito feliz de ver essa simplicidade também em você, quando eu vejo suas fotos, vejo o jeito que você é muito inteligente, né? Mas quando você coloca isso para o Senhor, chega para mim a simplicidade. Então eu digo para você como Cristo que te conhece. E quando você vê a história da Maria, o que você sente como anjo da esperança empreendedora? Que a importância de a gente estar aberto ao novo, né? Eu falo que todas as vezes que eu contribuo com o anjo, eu nunca me arrependo. Tem coisas na vida que a gente só se arrepende se a gente não faz. E doar, ser um anjo da esperança é isso. Eu nunca me arrependi de ter doado. E isso só fortalece a gente pensar no próximo mês, quanto que eu vou contribuir. E colocar Deus no propósito de tudo. Eu contei, depois alguns programas vai passar em algum momento, que teve um dia, Cris, sabe aquele dia que dá tudo errado na empresa? Mas algo muito forte dentro do meu coração. Era o dia que eu tinha para fazer a doação do anjo, sabe? Que eu tenho o dia certo para fazer a doação. E eu falei assim, eu vou doar tudo que eu tiver na minha conta. E aquele dia, eu só fiz. E naquela semana eu tinha boletos altíssimos, porque o empresário tem muito boleto para pagar todos os dias. E eu fiz. E Deus nunca desampara, sabe? Eu me lembro que tinha um cliente que eu estava negociando com ele há mais de um ano um contrato, que seria um contrato muito importante para a minha empresa. Ele nem me respondia mais há muito tempo. E naquela semana ele me chamou. Ele falou assim, podemos conversar sobre o projeto? Nossa! Então eu falo assim, eu nunca me arrependi de ter doado, só me arrependi de quanto tempo eu fiquei sem doar para o Anjos. E vendo histórias como essas aí, só fortalece. Pri, que honra! É sempre um presente conversar com você, que Deus continue abençoando a tua empresa. Você quer mandar um abraço para os teus colaboradores? Qual é o nome da empresa, para o pessoal de casa, né? Ah, eu tenho mais empresas, né, Cris? Esse... Comprei outra empresa. Quem empreende é isso, né? Manda um abraço para as empresas, então. Quero mandar um abraço aí para toda a minha equipe do Instituto Guscuma. Quero mandar um abraço para a minha equipe. Eu tenho uma franquia que é da Gil Estética Avançada também, em Arujá. Esse time que faz acontecer, eu sempre falo que cada um de nós que estamos ali, estamos para entregar o nosso melhor. Nós fazemos parte da vida de muitas pessoas e o empresário ele tem que ter essa noção que nós temos um propósito de estar ali em servir. Então, o empresário está para servir. Ah, mas gerenciar a empresa, gerenciar pessoas dá trabalho. Não, não dá trabalho. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada a todos os meus clientes, a todos os meus parceiros de negócios também. Pri, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém. Mande um abraço às meninas, mande um Pode abraço deixar. ao esposo. Que Deus continue te abençoando. É uma honra ter você como anjo da esperança empreendedora. Obrigado. Queridos, esse é o propósito desse programa. Mostrar que é possível empreender com propósito, transformar vidas, né? E no próximo bloco tem mais. Nós vamos ter o nosso Momento Sebrae, uma dica muito especial para você que está começando ou quer melhorar o seu negócio. E ainda hoje tem a nossa Palavra do Dia. Uma mensagem espiritual imperdível para abençoar a sua caminhada. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. E como prometido, agora a gente já começa falando sobre uma das grandes novidades do nosso programa, a parceria com o Sebrae. Querido, o Sebrae surgiu com a missão de fortalecer a questão de empreender no Brasil, oferecendo um apoio técnico, capacitação, consultorias, acesso ao crédito, inovação, orientação empresarial. E por ser um parceiro, né, estratégico do empreendedor brasileiro, o que a Novo Tempo pensou? Está ajudando a transformar ideias em negócios viáveis. Nós estabelecemos então uma parceria com a Novo Tempo e também com o Sebrae de forma gratuita, doando tempo, né? Então, a cada semana, de forma gratuita, o Sebrae vai trazer um conteúdo diferente para ajudar você a crescer como empreendedor, começar a empreender ou melhorar o que você já faz.
E a ideia, né, é que esse programa, além de inspiração, além de trazer novidades para você, seja uma ferramenta positiva, uma utilidade para ajudar você. E hoje nós já falamos de propósito aqui, né? Do programa, as doações, os testemunhos. Nada melhor do que começar dando o primeiro passo. Eu pergunto, qual é o propósito do seu negócio? Você que está agora querendo empreender, por onde eu começo? Acompanhe com a gente agora, nesse momento especial, o Momento Sebrae. Pode rodar. Olá, amigo empreendedor. Meu nome é Paulo Sereda. Eu sou gerente regional do Sebrae aqui para a região de São José dos Campos. E nós começamos hoje, em parceria do Sebrae com a TV Novo Tempo, uma série de programas que vai tratar sobre o tema de empreendedorismo. E nesse programa de hoje, nós vamos falar especificamente sobre definição de empreendedor, empresário, as diferenças que tem sobre esse assunto. Parece tudo muito simples, mas na verdade tem segredos, tem nuances nas suas definições e no que cada um faz. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco sobre o que é um empreendedor, a definição de empreendedor. A literatura tem uma vasta gama de definições a respeito do tema, mas resumidamente, o empreendedor, dentro dos vários autores que você pode consultar, é alguém que reúne recursos, ele organiza isso em torno de um projeto, o recurso pode ser financeiro, físico, humano, organiza isso em torno de um propósito, de um projeto para a geração de valor. Geração de valor, estamos falando especificamente sobre resolver problemas. Qual a chave então, qual a palavra-chave que nós podemos usar para isso? Sem dúvida alguma, a palavra propósito. Porque se você não tiver um propósito, se você não tiver algo que você está procurando realizar, um objetivo, não tem sentido de fazer nada. Essa definição mais ampla também do empreendedor, ela nos permite colocar outras coisas que não necessariamente somente fazer recurso, ganhar dinheiro. Por exemplo, alguém que queira investir na realização de uma obra social, cuidar de crianças abandonadas ou a causa ambiental, necessariamente ele vai ter que reunir recursos para resolver um problema, então está criando valor em prol ou visando um propósito que ele tem para a vida dele, que nesse caso não necessariamente significa ganhar dinheiro. Mas para aqueles que pretendem empreender para poder fazer recursos para ganhar dinheiro, nós vamos focar um pouco mais a nossa ação, o nosso trabalho ao longo desses episódios. Como é que nós podemos trabalhar o comportamento empreendedor, uma vez que para o Sebrae, empreendedorismo passa ou necessariamente tem a ver com perfil comportamental, como é que nós podemos conhecer os comportamentos empreendedores e empreendedores de sucesso e como é que nós podemos trabalhar isso em prol da realização do seu projeto para que você alcance seus objetivos conforme o seu propósito de vida. Reforçando as principais ideias de hoje, então, empreender não significa somente ganhar dinheiro, empreender também passa pela simples realização de um propósito e tem a ver com comportamento. À medida que nós nos conhecemos, à medida que nós estabelecemos propósitos, que nós colocamos objetivos e metas, nós estamos necessariamente assumindo o protagonismo da nossa própria história, agindo de maneira consciente para que eu realize as coisas e não somente sendo um passageiro do mundo, um passageiro da história, deixando que as coisas aconteçam comigo sem que eu tenha nenhum tipo de controle sobre isso. A grande palavra-chave que nós temos hoje, não dá para você fazer as coisas sem que você tenha um propósito e sem que você se organize. Praticando isso, com certeza, você vai ser o protagonista da sua própria história. Você não vai estar na vida sendo levado, mas você vai ter o mínimo de controle do que está acontecendo contigo. Muito bem, esse foi o nosso primeiro quadro com o Sebrae. Um abraço aí para o Paulo Sereda, ele que coordena aqui, né, no Vale, na região onde fica Novo Tempo, aqui em São Paulo, toda a questão do Sebrae. E às vezes a dica até pode parecer simples, né? Mas a gente vai aumentando o Paulo, inclusive com a sua sabedoria para quem está conhecendo, né? Então, progressivamente a gente vai aumentando aqui. A ideia justamente é mostrar desde o começo por onde começar. E por que muita gente logo quer saber, olha, eu quero abrir uma empresa, quero abrir meu CNPJ, mas antes disso, o que esse programa está mostrando é que é preciso ter propósito, querido.
Não é sobre empreender apenas pelo dinheiro, né? A gente não está falando aqui daquela teologia da prosperidade, né? Não é isso. Esse programa não é sobre isso. A Novo Tempo tem clareza na sua missão e sabe o propósito de existir. E você, como empreendedor, precisa entender isso para começar o seu negócio. E sim, às vezes, né, o caminho da missão vai passar por dificuldades, por falências, né, como aconteceu com a Priscila, porque não é um negócio comum, é um negócio nas mãos de Deus. Deus é quem coordena, Ele quem abre os olhos para a gente entender o nosso papel, como José, que encontrou seu propósito lá no poço, lá no chão, na prisão, e de lá saiu para governar. Essa é a ideia do programa. E na semana que vem tem mais, tá? O segundo episódio da nossa série com o Sebrae. Se você quiser mais informações, acesse o site do Sebrae, sebrae.com.br, sebrae.com.br. Vale a pena destacar que eles fazem um trabalho especial para quem está começando, quem quer reestruturar o negócio, né? Obrigado ao Sebrae por doar tempo, seu conhecimento aqui, né? Ganhamos uma doação dos nossos telespectadores aqui na Novo Tempo. Bom, querido, depois do intervalo, eu quero conversar com você, nós vamos abrir a Palavra de Deus, o nosso quadro Palavra Aberta, né? Uma mensagem espiritual para tocar o seu coração, né? Então, para você que está aí, está com uma empresa passando por dificuldades, quer abrir uma empresa, né? Você que faliu, está com aquela dó, ou para você que não tem negócio algum, mas está aí para mergulhar na Palavra de Deus, não sai daí. E eu quero te convidar, inclusive, para você que é um empreendedor, se tornar um anjo. É verdade, vamos fazer o seguinte, você pode se tornar um anjo empreendedor, através do nosso WhatsApp, 12981766630. Manda assim, ó, quero me tornar um anjo empreendedor, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Ou você pode doar agora, nesse momento, qualquer valor, a nossa chave Pix é fácil, anjos@novotempo.com. Vá no seu aplicativo, coloque a chave anjos@novotempo.com, vai aparecer os dados da Novo Tempo, você escolhe o valor. Mas manda o seu comprovante para a gente com os seus dados, para a gente cadastrar você como anjo empreendedor. E até contar a sua história aqui no programa. Verdade. Cris, me manda o Pix aí. anjos@novotempo.com. Depois do intervalo, a gente volta com a mensagem da Palavra de Deus para você. Não sai daí, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores, na nossa primeira edição. A Deus toda a honra e toda a glória. Ele que é o dono dessa missão, foi Ele quem nos chamou para essa missão. A Novo Tempo não é qualquer canal de televisão, de rádio, né? Uma rede de comunicação. É um instrumento nas mãos de Deus para levar o Evangelho a quem precisa. E hoje, aqui no Anjos da Esperança Empreendedores não foi diferente. São pessoas que acreditam nesse propósito. E agora, nós vamos encerrar o nosso programa meditando na Palavra do Senhor. Então, já fique em oração, abra o seu coração, porque está começando o nosso quadro Palavra Aberta. Meu querido, muita gente está se perguntando, né? Qual é o meu propósito, Cris? Desde o início desse programa, você entendeu que a Novo Tempo existe com um propósito bem claro, levar Cristo para as pessoas. E olha só, na Bíblia aqui, ó, nós vemos exemplos. Saul, por exemplo, ele foi escolhido por Deus, mas Saul se apaixonou pelo trono, fez tudo para manter o poder, mas perdeu o propósito. No fim, ele perdeu tudo, porque tudo no mundo terreno sem Deus não é nada, é casa na areia, sem alicerce, é só foto na internet e pouco joelho no chão, meu querido. Davi, por outro lado, ele não queria o trono, ele queria servir. Matou o urso quando pequeno, o leão, derrubou aquele gigante com a ajuda do Senhor, mas também errou depois, covardemente. Desejou a mulher do próximo, faltou com a verdade, adulterou, tirou a vida de alguém, cometeu um pecado. Ei, mas sabe o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Ele voltou e escreveu aquele Salmo 51. E a palavra de Deus fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi entendeu o propósito. Ele se voltou para o reino de Deus. E eu pergunto para você que está aí agora. Eu sou finito, eu consigo ver só até essa câmera aqui. Mas Deus está tocando o seu coração e eu pergunto, e você? Já entendeu o seu propósito? Davi, lá naquele palácio, ele estava lá pequenininho, mas às vezes o palácio pode distorcer o seu propósito. Se o palácio te faz pecar, querido, fuja para o deserto. E muitas vezes, você viu ali, no caso de hoje, você vai passar por processos, a gente quer pular os processos. E até na igreja, me perdoe, com todo carinho falar, tem gente que frequenta a igreja como quem frequenta um clube social, no seu palácio social,
paga o dízimo como quem dá mensalidade, você só devolve ao Senhor, nada é nosso. Tem gente que espera ir para o céu só para rever os amigos, viver a eternidade, a família, mas o próprio céu, sem Jesus, é só um lugar bonito. Jesus é o caminho, Ele nos leva ao céu e nesse caso, preste atenção, o caminho é melhor que o destino, ou seja, o nosso Jesus já está de braços abertos hoje. Aqui nesse mundo de pecado, nós somos embaixadores desse reino, nós temos que ter um pedaço do céu dentro da nossa casa. Qualquer céu, qualquer plano sem Jesus já nasceu fracassado. Eu faço uma análise para você, que até a Pri no programa de hoje aqui falou, a gente nem tinha combinado. Ser um bom empresário é ótimo, mas se você é mau como marido, como pai, uma pessoa grosseira em casa, querido, com todo respeito, o teu propósito está distorcido. Se você é daquele tipo que fala fino com o chefe, mas grosso com a esposa, a rainha do seu lar, tem algo errado. Ser um homem de Deus é outra coisa, é um outro plano. Propósito não é só sobre crescer, é sobre para que você cresce, é sobre quem cresce com você. A Priscila que participou hoje aqui, ela teve uma empresa, você viu que faliu, recomeçou, e ela convidou Deus para ser o seu sócio. Ela foi quebrada não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Olha que mulher que você vê nas redes sociais, mas eu não sabia disso há 25 anos atrás. Deus não faz remendo, Ele faz tudo de novo. E ela entendeu que empreender com Deus é melhor, mesmo quando dói. Eu quero ler com você um texto que resume tudo isso que nós falamos hoje. Vamos à palavra de Deus, vem comigo aqui. Você abre aí na sua Bíblia em Jeremias 29, 11. Deus fala para o Cris, Deus fala para a Maria, para o José, para você que está em casa, para você que faliu sua empresa, para você que está preso pelo relógio, está tendo bom resultado, mas está sendo esmagado, não consegue viver a família. E Deus fala para você, por que você não me entrega o teu coração? Jeremias 29, 11 acalma e fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto desejas. Amém? Eu quero convidar você para orar. Vamos falar como Rei dos Reis. Posso orar com você? Vamos orar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, estamos começando o Anjos da Esperança Empreendedores. Não só para falar de bolsa de valores, nós queremos falar do Teu reino. Nós queremos ajudar esses empreendedores que têm suas lutas, orar por eles, mas queremos mais missionários aqui. E nós oramos por todos os anjos, empresários ou não, CPF ou CNPJ, são pessoas que empreendem no reino, Senhor. Cuida da nossa vida, que possamos, antes de querer mudar o mundo, varrer a nossa calçada, criar os nossos filhos no caminho do Senhor, ser gentil não só para agradar clientes, mas ser gentil em casa, com a esposa e com os filhos, que não haja um ruído, que possamos ter postura de empreendedor, mas de gestor em casa, nos faz sacerdotes do lar, a primeira e maior ministério. Nós entregamos nossa vida, nossa jornada, nossos sonhos diante do Teu altar, lemos a Tua palavra, queremos sonhar contigo, Senhor, e se não faz sentido, arranca, nós não queremos perder, é o céu. Faça com que esse programa aqui seja uma resposta e uma ferramenta Tua para o Evangelho. Nós entregamos nosso coração, nossos planos, a Rede Novo Tempo, os doadores, no sagrado nome do nosso Rei dos Reis, o nosso grande sócio, para todo e qualquer programa e projeto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meu querido, que honra! Domingo que vem estamos de volta às 11 da manhã, lembrando que tem uma reprise também às 21h30. Que Deus abençoe a sua vida. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Um grande abraço e a gente se encontra. Continue na TV Novo Tempo.